Bem-vindos ao canal. Se você gosta de histórias intensas, cheias de reviravoltas, dor e verdade, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a história de hoje não é só sobre traição, é sobre o dia em que eu finalmente parei de aceitar migalhas e resolvi desaparecer da vida de quem já tinha me apagado fazia anos. Minha vida seria mais fácil sem você. Foi isso que a Camila disse naquela manhã, enquanto eu lavava a louça do café como fazia quase todos os dias. Ela falou sem gritar, sem tremer, sem raiva no rosto. Disse como quem comenta que o pão acabou ou que vai chover à tarde. Eu fiquei alguns segundos olhando a espuma escorrendo pelos meus dedos, sentindo a água morna bater nas mãos, e percebi que a frase não tinha sido dita no calor de uma discussão. Ela saiu da boca dela fria, pronta, amadurecida. Era uma sentença, não um impulso. E o mais estranho é que eu não senti surpresa. Senti só o peso de ouvir em voz alta uma coisa que eu já vinha vivendo em silêncio havia muito tempo. Meu nome é Marcelo Valente, tenho 42 anos, trabalhei a maior parte da minha vida com logística de câmaras frias, distribuição refrigerada, rota de abastecimento, controle de temperatura, compliance, auditoria, aquelas funções invisíveis que ninguém nota, mas que mantêm supermercado abastecido, açougue funcionando e restaurante de pé. Nunca foi um trabalho bonito de contar em festa, mas sempre foi um trabalho sólido, preciso, metódico. Eu era bom em organizar sistemas, em prever falhas, em montar contingência antes que o problema aparecesse. Talvez por isso eu tenha demorado tanto para admitir que o sistema mais importante da minha vida já tinha colapsado havia anos e eu continuava ali, fingindo que ainda dava para salvar alguma coisa. Eu e a Camila tínhamos 2 filhos. A Lara, com 15 anos, esperta, dura, observadora, daquele tipo de adolescente que percebe mais do que fala. E o Tiago, com 13, quieto, analítico, quase sempre no próprio mundo, mas sem deixar passar nada. Foram eles que me mantiveram dentro daquela casa muito depois do casamento ter deixado de existir. Eles, e também essa parte estúpida de mim que confundia insistência com amor e resistência com dignidade. Naquela quarta-feira de manhã, eu terminei de enxaguar minha caneca, olhei para a lixeira e respondi que ia tirar o lixo à noite, porque ainda nem estava cheia. A Camila disse que era o que eu tinha dito no dia anterior e que faria aquilo sozinha. O tom dela estava seco, definitivo. Eu desliguei a torneira, virei de frente para ela e perguntei baixinho do que aquilo realmente se tratava. Ela me encarou de um jeito que eu já não via havia semanas, talvez meses. E o que apareceu nos olhos dela não foi ódio, nem tristeza, nem culpa. Foi indiferença, a forma mais cruel de desprezo. Então ela soltou a frase que mudou tudo. Minha vida seria mais fácil sem você. Eu não discuti. Não pedi explicação. Não implorei revisão. Só assenti uma vez, peguei minhas chaves no aparador da sala, enfiei a mão dentro do casaco, senti o envelope preto que eu mantinha escondido havia 1 ano e meio e saí pela porta da frente sem bater, sem olhar para trás, sem dar ao momento a dramaticidade que ele talvez merecesse. Eram 7h41 da manhã. Entrei na caminhonete, liguei o motor e fui embora enquanto ela provavelmente já voltava a rolar a tela do celular como se eu fosse só mais um ruído doméstico resolvido. O que ela não sabia, e nunca poderia imaginar, é que eu vinha me preparando para aquele instante havia 18 meses. Dirigi até um recuo perto da Lagoa do Cedro, 15 minutos longe de casa, um lugar escondido atrás de uma antiga fábrica têxtil abandonada desde o fim dos anos 90, conhecido só por gente da cidade. Estacionei de frente para a água, desliguei o motor e tirei do bolso um segundo telefone. Não o aparelho que a Camila conhecia. Um chip pré-pago registrado em nome de uma empresa antiga que eu tinha mantido ativa só no papel. Abri um aplicativo simples que eu mesmo montei, interface limpa, um botão no centro, uma palavra só: reinício. Meu dedo ficou suspenso por uns 3 segundos. Depois eu toquei. O script começou a rodar exatamente como tinha sido programado. Anos lidando com distribuição refrigerada tinham me ensinado uma regra básica. Quando você precisa desligar um sistema de verdade, não basta tirar da tomada. Você elimina acesso, corta redundância, bloqueia retorno e impede qualquer intervenção manual.
Eu apliquei a mesma lógica na minha saída. Primeiro, o sistema alterou todas as senhas ligadas à rede da casa. Roteador, fechaduras eletrônicas, câmeras, aplicativo do portão da garagem, termostato inteligente, alarmes, tudo. A Camila achava que aquelas automações eram um presente de Natal que eu tinha comprado para facilitar a vida da família. Na verdade, elas eram a infraestrutura do meu plano. Depois, os alertas bancários foram redirecionados. A conta conjunta que ela acreditava que ainda dividíamos em igualdade tinha sido silenciosamente reclassificada meses antes. Eu permaneci como titular principal e ela ficou como usuária autorizada por um período de transição que acabava naquela manhã, às 8h03. Em seguida, saíram comunicações automáticas para o seguro, para o banco imobiliário, para as concessionárias e para 2 prestadores que estavam no meu nome. Todas acompanhadas de notificação formal de separação, assinadas, autenticadas, registradas com antecedência. Eu tinha preparado tudo durante uma viagem a Curitiba que ela pensou ser treinamento corporativo, mas na verdade foi a primeira reunião presencial com meu advogado, Otávio Leme. Ele já tinha em mãos conversas gravadas legalmente dentro do nosso ambiente comum, extratos mostrando desvios de dinheiro, capturas de mensagens que a Camila acreditava ter apagado, reservas de hotéis, comprovantes de corrida, horários desencontrados, e-mails, agendas, pequenos detalhes que isolados pareciam banais, mas juntos formavam um mapa impossível de contestar. Eu nunca me considerei um homem ciumento. Também não fiquei espionando por prazer. Eu só comecei a documentar quando entendi que a verdade, no fim, sempre precisa de ordem para sobreviver. Fiquei ali olhando a água da lagoa e acompanhando o relógio. 8h14. Naquela hora a Camila provavelmente estaria tentando sair para a aula de pilates. Meu celular comum vibrou. O nome dela apareceu na tela. Udexei tocar. Tocou de novo. E de novo. Na quarta chamada, desliguei o aparelho. O telefone reserva permaneceu ativo. Em poucos minutos começaram a cair as confirmações. A police readjusted. Acesso à conta alterado. Contato principal da hipoteca substituído. Novo administrador da rede reconhecido. Cada aviso parecia o fechamento de uma porta. Não com estrondo. Com aquele clique limpo, calmo, irreversível. Pensei na Lara e no Tiago, que já estariam na escola. A Lara tinha ensaio cedo. O Tiago ficava para reforço de matemática 2 vezes por semana. Nenhum dos dois fazia ideia do que a mãe tinha me dito naquela manhã. Nenhum dos dois sabia do que eu vinha preparando havia 1 ano e meio. Mas em pouco tempo saberiam. E eu odiava essa parte. Eu poderia ter suportado o desprezo dela por mais algum tempo, mas não podia mais permitir que meus filhos crescessem achando normal ver um homem existir como sombra dentro da própria casa. Às 9h30 eu tinha reunião com Renato Sakamoto, dono de uma pequena central frigorífica em outra cidade. Ele precisava de um consultor experiente, alguém que entendesse a cadeia inteira, do armazém à distribuição. Eu precisava de uma transição, de renda, de um lugar temporário para recomeçar. Enquanto eu me encontrava com ele num escritório simples atrás do galpão, a Camila estava na garagem, encarando o teclado do portão como se o aparelho tivesse traído pessoalmente a confiança dela. Ela digitou o código antigo 3 vezes. Luz vermelha. Tila escura. Tentou pelo aplicativo. Fala de conecao. Voltou para dentro, pegou o notebook na bancada da cozinha, entrou no banco, usou o preenchimento automático salvo havia anos. Credentiais inválidas. Tentou outra vez, mais devagar. Nada. O telefone vibrou com mensagem da irmã, Paula, perguntando se o almoço de quinta continuava de pé. A Camila ignorou e me ligou de novo. Caixa postal. Outra vez. Caixa postal. Mais uma. Nada. Aí ela abriu o e-mail. As novas mensagens estavam lá. Reestruturacao de apólice. Alteracao de titularidade. Atualização de conta principal. Notificacao formal de separacao. A temperatura da casa subiu de repente. Ela caminhou até o termostato para ajustar e encontrou a tela bloqueada por senha de administrador. Conferiu a fechadura eletrônica da porta.
Acesso negado. O Wi-Fi aparecia conectado, mas nada carregava. Até o nome da rede tinha mudado. Ela não reconheceu. Antes das 10 da manhã, já tinha me ligado 17 vezes e mandado uma sequência de mensagens que começou na confusão, atravessou a raiva e terminou em ameaça. O que você fez? Isso é absurdo. Você enlouqueceu. Vou falar com meu advogado. Eu não respondi nenhuma. Às 10h30, ela ligou para a mãe. Não porque eu estivesse monitorando obsessivamente, mas porque o acordo de separação preparado permitia que certos registros de contato ligados à disputa patrimonial fossem preservados por vias legais. A mãe dela disse para ela se acalmar, que eu devia estar magoado e provavelmente voltaria até o jantar. A Camila não contou à mãe o que tinha me dito. Disse apenas que tivemos um desentendimento. Às 11, ela estava sentada no sofá, sem conseguir focar em nada, olhando para um espaço vazio da sala como se a própria casa tivesse mudado de pele. E tinha mesmo. Os móveis eram os mesmos. As paredes eram as mesmas. Mas a lógica interna daquele lugar tinha sido arrancada e substituída por uma realidade simples. Eu não estava reagindo por impulso. Eu tinha encerrado aquilo de forma calculada muito antes de ela perceber que tinha perdido o controle. A Lara chegou primeiro, perto das 13h40. Jogou a mochila perto da porta, entrou na cozinha mexendo no celular e parou quando viu a mãe cercada por papéis impressos, notebook aberto, olhos vermelhos. Mãe, por que você está assim? A Camila levantou o rosto e perguntou se ela tinha tido notícias minhas. A Lara franziu a testa. Não. Por quê? Ele saiu de manhã e não atende. Saiu tipo foi embora, ou saiu para trabalhar. Camila hesitou. Talvez tenha ido embora. A expressão da Lara mudou, mas não para tristeza. Ficou dura. O que você disse para ele? A pergunta bateu na Camila como uma bofetada. Como assim? O que você disse para ele, mãe? O pai não some assim do nada. Então o que você fez? A Camila tentou se defender, dizer que era assunto entre marido e mulher. A Lara se irritou de vez. Não, não é. Você acha que eu nunca reparei no jeito que você fala com ele? Como se ele nem estivesse ali. Como se fosse um móvel. Nesse momento ela recebeu o meu e-mail. Abriu na frente da mãe. Eu dizia que estava seguro, que amava os dois e que queria que acessassem uma pasta compartilhada quando estivessem prontos. A Lara tocou na tela algumas vezes e o rosto dela perdeu a cor. Dentro da pasta havia extratos, recibos, registros, conversas, reservas, prints, tudo organizado por data, por tipo e por contexto, com explicações simples para que eles entendessem sem necessidade de interpretação jurídica. Eu não queria expor os meus filhos àquela sujeira, mas também não aceitaria que, na minha ausência, a Camila inventasse uma história em que eu fosse o homem descontrolado que abandonou a família sem motivo. A Lara começou a rolar os arquivos cada vez mais rápido, o maxilar travado. Depois levantou os olhos e perguntou, com a voz mais baixa do que eu já tinha ouvido dela, se a mãe estava se encontrando com outro homem. A Camila tentou dizer que não era o que parecia. A Lara mostrou os comprovantes de hotéis, 3 lugares diferentes nos últimos meses, pagamentos em horários incompatíveis com qualquer desculpa plausível. O pai já sabia de tudo, não sabia. A Camila não conseguiu responder. Nesse momento, o Tiago entrou em casa, tirando os fones de ouvido ao sentir o clima. O que aconteceu? A Lara apenas entregou o celular para ele. Ele leu em silêncio. Continua lendo. O rosto dele não se alterou muito, mas o olhar ficou gelado. Ele perguntou se aquilo era verdadeiro. A Camila tentou tocar no braço dele e pediu para explicar. Ele recuou. Você traiu o pai. Ela respondeu que era complicado. Ele falou com uma calma que me cortaria ao meio se eu estivesse ali. Isso não é resposta. Você traiu ou não traiu? O silêncio da Camila respondeu por ela. O Tiago devolveu o celular para a irmã e subiu para o quarto. A porta fechou lá em cima sem bater, só naquele clique seco que às vezes dói mais do que um grito. A Lara continuou na cozinha, encarando a mãe. Depois perguntou se ela tinha dito para mim que a vida dela seria mais fácil sem mim.
A Camila arregalou os olhos e perguntou como ela sabia. A Lara respondeu que reconhecia aquele padrão, porque sempre que a mãe queria descartar alguma coisa, dizia que sua vida seria melhor sem aquilo. Disse da avó, do antigo trabalho, até de um cachorro que tivemos quando ela era pequena. Em seguida pegou a mochila e avisou que iria dormir na casa da amiga, Jana. Antes de sair, ainda falou a frase que imagino ter ecoado na cabeça da Camila por dias. O pior de tudo é que o pai nunca falou mal de você para a gente. Nem uma vez. Ele só foi embora. E eu não culpo ele. Naquela primeira noite, eu me hospedei num hotel simples na beira da rodovia. Daqueles que alugam quarto por semana e não fazem perguntas quando o pagamento cai adiantado. O quarto cheirava a desinfetante barato e carpete velho, mas tinha uma cama, um banheiro e nenhuma lembrança. Sentei à mesa estreita, abri o notebook e encarei a planilha que eu mantinha desde o dia em que percebi que meu casamento já tinha acabado. Só faltava eu aceitar. Fase 1 concluída. Acessos revogados, comunicações disparadas, documentação entregue. Fase 2. Contrato temporário com Renato assinado, renda inicial assegurada, busca por apartamento em andamento. Meu telefone reserva vibrou. Mensagem do Otávio. O advogado dela entrou em contato. Recusei conversa informal. Encaminhei pacote documental. Eles estão desnorteados. Respondi só perguntando pelos meus filhos. Ele disse que os e-mails tinham sido entregues como previsto, que juridicamente a exposição dos fatos estava protegida porque tudo que enviei era verdadeiro, documentado e relevante para impedir alienação. Deixei o aparelho sobre a mesa e fiquei olhando para a parede. A ideia de que a Lara e o Tiago já tinham visto tudo me fazia mal. Eu não queria que descobrissem daquele jeito. Mas a Camila tinha feito a escolha dela meses antes, quando decidiu que meu respeito era dispensável e a honestidade, opcional. Pouco depois recebi mensagem da Lara. Pai, onde você está? Escrevi que estava seguro, que estava bem e que lamentava por ela ter visto aqueles documentos. Vieram 3 pontinhos, sumiram, voltaram. Então ela perguntou se era tudo real. Eu respondi que sim. Demorou um pouco e ela mandou. Desculpa por você ter passado por isso. Aquilo apertou a minha garganta de um jeito que nenhuma discussão com a Camila conseguiu fazer. Eu respondi que a culpa não era dela nem do irmão. Ela perguntou se podia me ver logo. Eu prometi que sim, mas pedi alguns dias para organizar um lugar melhor. Disse que a mãe estava um caco, que o Tiago não saía do quarto e não falava com ela. Pedi que dissesse ao irmão que eu o amava e ligaria no dia seguinte. Depois do fim daquela conversa, fiquei muito tempo sentado ouvindo o barulho do aquecedor velho e dos caminhões passando na rodovia. Eu tinha incendiado a minha vida anterior em uma única manhã, mas não estava fugindo por raiva. Estava saindo porque permanecer ali me mataria lentamente. E eu já não tinha mais forças para morrer aos poucos só para manter uma aparência de família funcional. No dia seguinte comecei a procurar apartamento. Pequeno, limpo, perto da escola do Tiago, com 2 quartos e uma sala onde os meus filhos pudessem entrar sem sentir que estavam visitando um cenário de desastre. A Camila, enquanto isso, se reuniu com um advogado chamado Rafael Moura, indicado pela irmã. Ele leu meus documentos por 20 minutos quase sem expressão. No fim, disse a ela de forma direta que aquela era uma das separações mais bem documentadas que ele já tinha visto. Falou que eu vinha me preparando havia muito tempo. Explicou que os registros, comunicações e reestruturações tinham sido feitos dentro das regras, com datas, autenticações e respaldo técnico. Quando tocou no caso extraconjugal, o rosto dela perdeu a pouca cor que ainda tinha. Ele perguntou quantas vezes ela tinha se encontrado com Bruno Teles, um sujeito que ela conheceu no estúdio de Pilates. Ela admitiu. 14 meses, talvez um pouco mais. O advogado disse que a prioridade não seria vencer, e sim reduzir danos. Explicou que, com a Lara e o Tiago na idade que estavam, a palavra deles teria muito peso. Perguntou se ela tinha dito algo naquela manhã que pudesse ser interpretado como expulsão ou desejo de separação. Ela confessou a frase: minha vida seria mais fácil sem ele. O advogado respirou fundo e pediu que, a partir dali,
toda a comunicação comigo passasse pelos representantes legais. Disse também que ela devia cortar completamente contato com Bruno, registrar todas as tentativas de cooperação e se preparar para a possibilidade real de não conseguir o resultado que queria. 3 semanas depois, eu encontrei a Lara e o Tiago num restaurante simples entre o meu apartamento novo e a antiga casa. Cheguei cedo e sentei perto da janela. A Lara entrou primeiro, o Tiago logo atrás. Os dois pareciam mais velhos do que estavam no mês anterior. A Lara me abraçou forte, longo. O Tiago também me abraçou, mais contido, mas sem hesitação. Pedimos café da manhã. Quando a comida chegou, a Lara disse que a mãe queria que eles pedissem para eu voltar para casa. Eu perguntei o que eles queriam. Ela disse que queria saber se eu estava realmente bem. Eu respondi que estava melhor do que me sentia havia anos. O Tiago então falou, olhando para o prato, que a mãe chorava o tempo todo. Eu disse que imaginava como devia ser pesado ver aquilo. Ele respondeu que não era peso. Era só que ele já não conseguia sentir pena. Depois levantou o rosto e perguntou se isso fazia dele uma pessoa ruim. Eu disse que não. Dizia apenas que ele estava sendo honesto sobre o que sentia. A Lara colocou o garfo de lado e explicou que faltavam 2 anos para ela terminar o colégio e que depois iria embora para a faculdade. Já o Tiago ainda teria anos preso naquela casa. Disse que tinham conversado muito e que ele queria morar comigo. A frase me atingiu em cheio. Eu perguntei se ele tinha certeza. Ele respondeu que não aguentava mais ficar ali ouvindo explicação atrás de explicação e sem conseguir confiar na própria mãe. A Lara disse que pisaria lá nos fins de semana, que quando tirasse carteira poderia ir me ver sozinha, mas que o Tiago precisava sair daquela casa o quanto antes. Eu falei que, se era isso que ele queria, eu conversaria com meu advogado, porém aquilo abriria uma guerra feia. O Tiago disse que já estava feio fazia muito tempo, só que agora pelo menos todo mundo sabia por quê. Eu os levei de volta, mas nenhum dos dois quis que eu encostasse na frente da casa. Desceram na esquina. Antes de sair, o Tiago me olhou e agradeceu por eu não ter ficado. Disse aquilo de maneira tão simples que fiquei mudo. Depois que eles entraram na rua, liguei para o Otávio e disse que queria pedir modificação de guarda. Não pela Lara, pelo Tiago. 2 dias depois de protocolarmos o pedido, a Camila apareceu no meu apartamento. Não tocou a campainha. Socou a porta como se fosse arrebentá-la. Quando abri, ela estava acabada. Cabelo preso de qualquer jeito, moletom antigo, rosto lavado, olhos inchados de noites mal dormidas. Você está tentando tirar meu filho de mim, ela acusou. Eu respondi que não estava tirando ninguém, só respeitando o pedido dele. Ela disse que o Tiago tinha 13 anos e não sabia o que queria. Eu disse que ele sabia pelo menos o que não queria. Continuar vivendo com alguém que mentiu para o pai e para os filhos por mais de 1 ano. Ela me acusou de envenenar a cabeça dele. Eu disse que mostrar a verdade não é envenenar, é iluminar. A Camila chorou, prometeu que acabaria tudo com o Bruno, que faria terapia, que tentaria consertar. Eu respondi que já não queria mais nada dela. Ela disse que as crianças precisavam dos 2 pais. Eu concordei. Precisavam, sim. E teriam os 2. Mas o Tiago moraria comigo. Ela gritou quando ouviu a palavra visitas supervisionadas no início do processo. Disse que eu a tratava como perigosa. Eu disse que não a achava perigosa, e sim instável, e que não arriscaria meus filhos no auge daquela implosão emocional. Ela avançou meio passo e disse que os filhos também eram dela. Eu falei que justamente por serem dela, ela deveria ter pensado nisso antes de jogar a família no lixo por meses de mentira. A Camila disse que me amava. Eu não respondi. Porque, para mim, amor sem respeito é só dependência com discurso bonito. Antes de fechar a porta, ainda falei que, se ela aparecesse ali outra vez sem avisar, eu chamaria a polícia. Quando a porta se fechou, encostei as costas nela e respirei fundo. Recebi uma mensagem da Lara quase no mesmo minuto. A mãe tinha acabado de ligar desesperada dizendo que eu ia tirar o Tiago. Eu respondi que só faria o que ele pedisse. A Lara escreveu: então faz logo.
Ele precisa sair de lá. A audiência aconteceu numa terça de fim de novembro. Sala pequena, luz fria, aquele silêncio de fórum que parece mastigar nervos. A Camila estava do outro lado com Rafael Moura. O Tiago aguardava numa sala reservada. A juíza, Helena Montenegro, tinha fama de não tolerar teatro. O advogado da Camila tentou vender a imagem de uma mãe dedicada surpreendida por um marido rancoroso e calculista. Ela falou de reuniões escolares, consultas, dever de casa, horários, rotina, coisas reais, mas insuficientes para apagar todo o resto. Quando meu advogado cruzou o depoimento dela, fez uma pergunta simples. A senhora manteve um relacionamento extraconjugal com Bruno Teles. Ela respondeu sim. Ele perguntou por quanto tempo. Ela disse algo em torno de 14 meses. Perguntou se eu tinha descoberto e só depois pedido a separação. Outra vez, sim. Quando chegou a minha vez, eu fui direto. Falei do meu trabalho, da estabilidade financeira, do apartamento, da intenção de não afastar a mãe da vida dos filhos, apenas de oferecer ao Tiago um ambiente mais estável. Depois chamaram meu filho. Eu jamais vou esquecer a postura dele naquele dia. Ombros retos, voz firme, nenhuma lágrima, nenhuma agressividade. Só clareza. A juíza perguntou por que ele queria morar comigo. Ele respondeu: porque meu pai foi honesto comigo. Minha mãe não foi, e eu não consigo confiar em alguém que mentiu por tanto tempo. A juíza disse com cuidado que aquela era uma acusação séria. Ele respondeu: mas é a verdade. Depois olhou para Camila e disse: desculpa, mãe, mas eu não consigo viver lá mais. 15 minutos depois, a juíza voltou com a decisão. Guarda principal do Tiago comigo. Visitas da mãe em regime acompanhado no início, com possibilidade de revisão após um período de acompanhamento familiar e estabilidade. Quanto a Lara, mantiveram a convivência flexível respeitando a vontade dela de continuar transitando, mas com preferência por ficar comigo em fins de semana sempre que desejasse. Quando saímos da sala, o Tiago me abraçou e perguntou se agora podíamos ir para casa. Eu disse que sim. Agora a gente podia ir para casa. 11 meses depois, eu estava na cozinha de uma casa pequena que comprei na saída da cidade. 3 quartos, quintal modesto, garagem onde o Tiago jogava bola no aro preso na parede. Nada luxuoso. Mas era nosso. A Lara estava de volta do primeiro semestre da faculdade para o feriado e arrumava a mesa do jantar. O Tiago fazia dever na sala, espalhado no sofá. Minha posição com o Renato virou permanente. O negócio cresceu, eu assumi a direção de distribuição e, pela primeira vez em muitos anos, meu trabalho e minha vida pareciam apontar para a mesma direção. A Camila concluiu o acompanhamento psicológico exigido. As visitas ao Tiago deixaram de ser acompanhadas com o tempo, embora ele ainda preferisse morar comigo sem discussão. A Lara retomou contato com a mãe num ritmo mais cauteloso, distante o suficiente para se proteger. O Bruno saiu de cena. Não sei se por culpa, conveniência ou medo. Também não me interessa. Numa tarde dessas, recebi mensagem do Otávio: divórcio finalizado. Parabéns. Fiquei um tempo olhando para a tela, depois guardei o telefone e olhei ao redor. Aquela não era a vida que eu imaginei quando casei. Não era o futuro que sonhei quando minha filha nasceu ou quando meu filho deu os primeiros passos. Mas era uma vida verdadeira. Limpa. Sem espera humilhante. Sem silêncio sufocante. Sem precisar diminuir quem eu era para caber na frieza de outra pessoa. Naquela noite, depois do jantar, depois da louça, depois que cada um se recolheu para o próprio quarto, eu sentei no quintal dos fundos com uma cerveja na mão e assisti o céu escurecer devagar. A Camila tinha dito que minha vida seria mais fácil sem mim. Ela quis usar aquilo como arma. E, no fim, estava certa do jeito errado. Minha vida não ficou melhor porque ela sumiu. Ficou melhor porque eu parei de me abandonar para tentar ser suficiente para alguém que já tinha desistido de mim muito antes de admitir. Eu parei de pedir licença para querer paz. Parei de chamar de amor aquilo que era só tolerância ao desprezo. E no meio dos escombros daquele casamento,
Eu encontrei uma coisa que pensei ter perdido havia anos. A mim mesmo. Se essa história mexeu com você, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque às vezes o fim mais doloroso é também o começo mais honesto de uma vida inteira.